Graça e paz, amados. Você se considera um improvável? Ou já se considerou? Ou então, ainda que não se considere, já considerou alguém improvável? Ainda que não criticamente, mas parou, olhou para alguém e disse assim, nossa, aquele ali já era, não vai, mas não vai mesmo. Eu já passei por essa situação. E que eu me lembro agora é até de ver a pessoa já, né, nos caminhos e pensar, meu Deus, o Senhor é muito real. Porque para ter sido resgatada, que eu conheci daquela pessoa, da história, e ela tá assim hoje, milagres acontecem todos os dias. E ainda acontece e acontecerão. Mesmo porque eu já fui voluntária em clínica de dependência química e a gente vê histórias incríveis, histórias assim, muito fortes, não é mesmo? Lugar de passar pessoas muito improváveis, muito, muito, muito. Mas eu quero destacar com vocês aqui uma improvável na Bíblia, né? Que logo quando nós abrimos o Evangelho de Mateus, está lá na lista da genealogia de Jesus, os antepassados de Jesus. Eu vou até essa pessoa improvável só, tá? Essa é a lista dos antepassados de Jesus Cristo. Descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi o pai de Isaac, Isaac foi o pai de Jacó, e Jacó foi o pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi o pai de Esrom, que foi o pai de Arão. Arão foi o pai de Aminadab, que foi o pai de Nazon, que foi o pai de Salmão. Salmão foi o pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi o pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Olha só. Raabe, esse nome forte, né? Raabe. Lembra-se dela no Antigo Testamento? Que escondeu os espias de Deus. E ela foi usada. E ela pediu em troca proteção para a família dela. E todos ali, né? Todos foram mortos e ela não. E a família dela não. E quem era Raabe? A improvável. Uma mulher prostituta. Além de mulher, prostituta. Porque além de mulher, a cultura daquela época, né? Como que via as mulheres? Como nada. E ainda mais uma prostituta, mais nada ela seria, amados. Mas ela, aqui na descendência de Jesus, como é isso? Isso é como Deus nos vê, porque Ele nos vê além da aparência. Ele sonda as nossas motivações. Eu não sei o que motiva alguém a estar naquela situação. E é muito importante que nós não julguemos, nós não critiquemos e muito menos nos coloquemos na posição de condenadores. Porque todos nós estamos na condição de pecadores, redimidos pelo sangue de Cristo. E Raabe é uma delas. E eu fiz questão de colocar essa reflexão aqui hoje, neste domingo, porque isso é muito importante. Eu não sei como você se sente, eu sei que o nosso passado não pode nos definir. Aquilo que aconteceu na nossa ignorância, quando nós não sabíamos quem nós realmente éramos, a nossa identidade real. Real no sentido de ser real, realista, e no sentido de ser real porque nós viemos do Rei. Então, não desanime de você mesmo. Saiba que o tempo aprazível é hoje. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei nada, eu sei de mim. E eu tive que colocar isso com a ajuda do Espírito Santo na minha cabeça. E ele me ajudou. E o mesmo Deus que me ama, que me tem como filha, é o mesmo Deus que te vê também. Ele te vê assim. Mas para que isso se torne uma realidade, é necessário que você aceite, que você deseje. Sabe? Porque dentro de você há um lugar muito especial. Há um lugar feito por Deus, que clama por Ele, pela presença dEle, pela santidade dEle, pelo resgate dEle, pela paternidade dEle. Há um lugar que só Ele pode ocupar. Por vezes nós tentamos, nós permitimos, por variados motivos, que só você conhece o seu, só eu. Aliás, a gente às vezes nem conhece. Nós vamos de acordo com os ventos, nós vamos arrastados por maré de coisas que nos levam. Mas Deus tem um caminho de volta. Ele tem um caminho especial. Um caminho que só Ele conhece, que Ele nos chama todos os dias. Às vezes Ele pode nos chamar através de uma inquietude,
de uma tristeza, de uma falta de realização, de incompletude. E muitas vezes, muitos de nós, falo isso para começar por mim, tentou completar isso aí, tapar esse vazio, preencher esse vazio com algo que não era poderoso por outros seres humanos, por sonhos, por realizações, sim, dessa dimensão que são naturais, que vão acontecer, mas que não podem, que não devem estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Elas são periféricas, quer dizer, elas estão à volta, porque o mais importante, o que deve ocupar esse primeiro lugar é Jesus, porque Ele sempre estará conosco, Ele nunca nos decepcionará. Ele é perfeito, Ele é santo, e é para estar com Ele, é para ser da natureza dEle que fomos feitos, que Ele nos convida dia após dia, sabe? Raabe foi resgatada, Deus viu, né, ali no coração de Raabe, a essência de quem ela era, e o que Deus deu para ela, uma família, deu um homem digno, que tirou ela daquela vida, porque ela tinha um coração, sabe? Deus sabia, conhecia, mas aos olhares externos daquela sociedade, como vê muitos de nós, e às vezes a sociedade, as pessoas que têm necessidade, que nos veem, que nos criticam, estão muito adoecidas. Essa coisa de ver os outros, de criticar, é para esconder um complexo de inferioridade muito grande. Então há uma falsa sensação de superioridade quando criticam, quando condenam, quando julgam, sabe? Para se sentirem superiores. Mas aquele que vê todas as coisas, que sonda, que permanece, que prevalece, que atravessa todos os tempos, sabe quem verdadeiramente nós somos. Então não há nada que se esconda dele. E nem nada que permaneça escondido que ele não venha trazer à tona. Então, aquiete seu coração. Saiba que você não parou aqui por um acaso, sabe? Você parou aqui porque você precisava ouvir isto. Tá desanimado? Tá desanimada? Tá frustrada consigo mesmo? Foi rejeitado? Foi tratado com ingratidão? Nós vemos muito isso hoje em dia. A Bíblia fala que esse é o tempo da ingratidão, da frieza dos corações. Há um esfriamento. E o coração, que é a fonte do amor, né? Tá aqui, quando a gente fala no coração, né? Nós usamos a mente como coração e inversamente o coração como mente. Então, há uma frieza, porque nós vemos tantas coisas loucas, nós vemos tanta injustiça, que se nós não estivermos firmados na rocha, se não estivermos bem alicerçados, nós vamos ficar tontos, nós vamos ficar confusos, nós vamos, meu Deus, que mundo é esse, que loucura é esse, o certo parece errado, o certo está sendo tido como errado e o errado está sendo visto como certo. E o que é certo? Ó, tá aqui, a palavra de Deus, com outras capas, preta, azul marinho, colorida, florida, mas está aqui, nesse livro, o nosso manual de vida, o nosso discernimento infalível, perfeito, sabe? Aqui tem tudo. Não há outro livro de autoajuda, muitos escrevem outras coisas, com bases bíblicas, sim, né? Interpretações sobre a graça de Deus, que nos ajudam, sim. Muitos livros eu leio, no momento estou até lendo, mas olha, é tudo tirado daqui. A referência, o respaldo está aqui. Então, se eu quero conhecer esse Deus, eu preciso conhecer esse Deus, é a minha necessidade maior. É aqui que me diz que aqueles que não têm valor diante da sociedade, tal como Raabe, essa mulher e tantos outros, Davi, homem segundo o coração de Deus, era o pequenininho, aquele largado lá no campo, que a família nem lembrava quem ele era, aquele que foi perseguido, ele foi visto por Deus, e tantos outros, sabe? E não é diferente para nós. Nós também estamos sendo vistos entre bilhões de pessoas sobre a face da terra. Eu sou vista, você é visto. Nós temos um Deus nosso, pessoal, que fala conosco, que nós falamos com Ele, que nós temos acesso a qualquer horário, em qualquer tempo.
modos pecadores. Será que a gente pode falar o maior, né? Pode. Pedir uma urgência a Deus, sentar em qualquer lugar, não é preciso mesa especial, sala com ar-condicionado, nada, roupas especiais. Pode ser até na privada. Você pode clamar, você pode chamar, que Ele vai te ouvir, Ele vai te amar, desde que você esteja verdadeiramente arrependido, com o desejo de mudar a sua vida, que você esteja desejoso de andar nos caminhos de Jesus, de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Aquele que sentiu dores terríveis, aquele que recebeu pregos, sabe, espinhos, que sangrou, perdeu todo o oxigênio. É Ele. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Né? Que pegou os nossos erros, as nossas falhas, em troca nos deu o presente da vida eterna. Quem é esse? Esse Jesus que nos ama, que te ama, que quer nos salvar dos enganos, das ignorâncias nossas. Quando eu digo ignorâncias, coisas que nós estamos cegos, que não compreendemos, que às vezes levamos uma vida toda para entender, mas que bom que levamos e entendemos. Sabe, Ele te ama, Ele me ama, e Ele quer ver você feliz. E felicidade? O que é felicidade? O mundo tem um conceito de felicidade, mas Jesus tem outro bem diferente do mundo, e esse sim vale a pena. Esse nos traz a paz que transcende, que vai além da compreensão do que a nossa mente pode alcançar. Sabe? As realizações são outras, sabe? Mas as realizações aqui dessa dimensão se encaixam também, né? Desde que sejam de acordo com a vontade dele, com o querer dele. E muita gente sente a raiva, faz assim, esse tal de livre-arbítrio é uma ilusão. Ei, nós temos um dono. Sabe, tudo que está aqui à minha volta foi patenteado, tem um dono. Por que a coisa mais preciosa desse mundo, que é a minha vida, a sua vida, esse universo, não é patenteado espiritualmente? Então nós vamos nos rebelar, nós vamos nos revoltar. É pouca inteligência. Então, amados, vamos parar nesse dia. E não é na nossa força. Nós não temos essa capacidade. Nós precisamos da ajuda dele para termos essa verdade revelada. Essa verdade que vai mudar as nossas vidas radicalmente, que vai nos levar a outro nível de existência, sabe? Que a gente vai acreditar que o dia especial existe. Temos dias especiais aqui, mas que passam, não são perenes, sabe? Mas nós receberemos, já podemos tomar posse nessa dimensão, dessa vida eterna, dessa vida plena, perfeita em Cristo Jesus. Amém? Antes de você orar comigo, não saia sem orar. Vamos curtir, compartilhar nos seus grupos, com bastante pessoas, se inscrever no canal, a fim de que essa mensagem possa chegar além. E eu quero orar pela sua vida e pedir que você ore também pelos pedidos de oração aí do canal. Sabe, oremos uns pelos outros, isso é precioso demais. É uma das coisas mais preciosas que nós podemos fazer isso. Orar uns pelos outros, orar pela nossa pátria, orar por esse mundo, orar por aqueles que ainda não têm a salvação, que precisam da salvação. Jesus nos conclama isso. Oremos uns pelos outros. Ele está voltando. Amém? Oh, papai lindo, papai santo, papai perfeito. Nós te amamos, ó Deus, precisamos de ti. E ainda na manhã, quase chegando tarde deste dia, Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós te pedimos que nos ensine a te amar, ó Pai, como tu queres ser amado, ó Deus. Porque sem ti nós não sabemos nada, nós não podemos nada, nós não conseguimos nada, Deus. Mas contigo, Deus querido, amado Pai Santo, nós subimos com asas, como águias e galgamos as alturas. Por isso nós te pedimos, ó Deus, nos ajude, ó Deus, a crer em ti. Aperfeiçoa a nossa fé, Deus. Dá a fé àquele que não tem, àquele que nesse exato momento quer dar até cabo da vida, Deus. Oh, Pai, o Senhor é um Deus de milagre, Deus. Tu és um Deus que nos surpreende a cada dia, Deus. Nos ajude, Senhor. Queremos entregar as nossas vidas nas tuas mãos, ó Deus. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ensine a querer, a desejar e conhecer a tua vontade, ó Deus, e te pedir graça, a fim de que possamos fazê-lo. Porque só para a tua graça, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Um beijo no seu coração.
Até o próximo vídeo.